Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à análise de benchmark FICUB. Hoje, dia 16 de janeiro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. E o Ibov ontem deu uma bela de uma reação, né? Ele segue naquela região de fundo de junho do ano passado. Nós temos ali comentado, né, que é uma região importante ali de suporte, mas que a tendência ainda segue sendo de baixa, tá? Então, assim, apesar da movimentação de ontem, né, e eu até chamei a atenção que cuidado com vendas aqui, porque é uma região que ele tende a ter um repique, né, por ser uma região de fundo anterior, e aí, para quem está pensando na venda, fica de olho ali entre os 122, 123 mil pontos, e é onde ele está agora, né, onde ele acabou fechando ali o dia de ontem. Então, assim, vamos acompanhar a reação por aqui. Pode até ser que ele venha um pouquinho ainda mais para cima, mas eu vejo que o mais provável é voltar para testar fundo, tá? Um ponto importante que eu ficaria atento no Ibovespa, e aí eu começo a considerar sim uma reversão, né, da queda, é se por um acaso ele desenha um movimento de correção, quem sabe ali testando esse pivôzinho que ele deixou no 121, 120 mil, forma um pivô ali para cima e pode ser o início de uma onda 3 para cima, tá? Ah, quer dizer que ele vai reverter, vai voltar tudo de novo lá para o 137? A princípio não, mas se ele desenhar algo parecido com isso, começa a considerar a possibilidade do Ibovespa voltar para testar, por exemplo, essa região de 129, 130 mil pontos, tá? Mas é claro, algo parecido com isso. No ponto que ele está agora, eu acho que as compras têm um certo risco, né? Pelo fato de ele estar em região de resistência. Eu até vejo aqui a região como uma região mais interessante para venda, acreditando no teste do fundo, acreditando que o Ibov ainda volte para testar esse fundo deixado aí recentemente, como ele está em tendência de queda, até mesmo podendo renovar mínimos, tá? Vai depender muito de como ele vai se comportar, principalmente no movimento de pullback, né? No movimento de correção dessa última pernada de alta. Se ele segura ali próximo do 121 e começa a formar pivô para cima, isso me chama atenção para compra, tá? Então, vamos acompanhar aí o comportamento do preço, né? Principalmente no dia de hoje, acho que ele está chegando em pontos importantes. Ele já está aqui no fundo, né? Do dia 5 de agosto, que é um ponto importante ali que ele acabou perdendo recentemente. E tem essa região aqui também, né? Esse pivôzinho, esse fundinho que ele marcou ali no dia 29 de novembro, que também vai ser outro ponto que eu fico de olho. Então, entre 123 e 124 ali, ponto onde eu vejo uma certa dificuldade, né? Para o Ibov permanecer aí nessa movimentação de alta, tá? Vejo que ele tende a bater cabeça por aqui e ele já chegou no primeiro ponto aí de resistência. Vamos ver no dia de hoje como ele reage. Gráfico do mini índice, o Infut. Bem, mini índice não tem muito o que falar, é a mesma situação, né? Ele está rompendo para cima dos 122.900, se bem que vamos acompanhar para ver se não foi só um movimento falso, ali, às vezes ele fecha acima, depois ele acaba devolvendo, tá? Se ele voltar para baixo desse 122.900, pode sim lá para testar o 119 novamente. Por outro lado, se ele seguir ainda na movimentação de alta, próximo ponto de resistência 126, 126.200, tá? Ali eu acredito que ele bata a cabeça e mande para baixo novamente, pelo menos acreditando aí num teste de fundo ou voltando para testar essa região do 122, 120, forma um pivôzinho para depois tentar iniciar uma onda 3 para cima, tá? Então, pontos de atenção para o mini índice. Aqui já é um ponto que eu tomaria cuidado com compras, tá? É claro, né? Estou falando pelo gráfico diário, então daqui a pouco a gente dá uma olhadinha aqui nos 15 minutos para ter ali uma leitura pro intraday, mas para o gráfico diário eu tomaria um certo cuidado com compras aqui. E se ele seguir subindo, também ficaria atento no 126, tá? Acredito que ele tem uma certa dificuldade, né? Que ele bata a cabeça nestes pontos. Agora sim, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 15 minutos para tentar projetar aqui o que é mais provável para o dia. Bem, nós havíamos comentado anteriormente, né, que o índice estava consolidado entre a faixa vermelha e a faixa verde. Ele abriu ali no dia 13 na faixa vermelha, veio para testar a faixa verde, até ameaçou perder, né? Só que depois se recuperou e ficou ali dentro daquela região. Acabou rompendo ali no dia 15 e desde que ele rompeu, ele foi embora, tá? Então rompeu para cima aqui dessa região que ele estava um pouco mais lateral, 120.400 e a região dos 119.700 e foi embora ali, iniciando essa movimentação de alta mais consistente. Deixa eu dar uma olhada aqui em tempos gráficos maiores, né? 60 minutos, por exemplo. Olha, 60 minutos ele está esticado para cima. Ele começa a desenhar um topo, se eu considerar o fundo, né? Aqui no dia 14, ele começa a desenhar topo e fundo mais alto, tá? Nessa pernada de alta. Mas eu vejo que ele está em pontos de resistência e outro detalhe, né? Ele ainda tem 3 linhas vermelhas,
tá certo que ele tá ganhando linha verde, tá? Se ele perder essa linha verde, cuidado que ele pode devolver boa parte desse movimento. Eu fico mais confortável pensando em compra aqui, principalmente quando eu olho esse gráfico de 60 minutos, como ele esticou, se ele fizesse um pullback pelo menos até o 122, tá? Acho que comprar aí em cima tem um certo risco. Ele pode permanecer sim na sua tendência de alta, já segurando a linha verde, forma um pivôzinho e manda para cima, mas eu tomaria um certo cuidado com o tamanho de posição, né? Pelo fato dele já estar muito esticado, né? E aí sempre fica aquela questão, poxa, você compra aqui onde você vai colocar o stop, né? Eu vejo que não está tão interessante ali pelo fato de não ter um ponto ali para colocar o stop no momento. Então, só toma cuidado, acho que esticou bastante. Uma correção seria ali bem-vinda para quem está procurando compra. Vendas eu não faria, tá? Ainda não faria, a não ser que ele faça algo parecido com isso. Ele venha para testar topo, não faz novo topo e começa a perder um fundo anterior, esse pivôzinho, por exemplo, essa linha vermelha. Se ele perde ela, ok, dá para começar a pensar na venda, e aí o primeiro alvo seria aqui na região dos 122,100. Chegando lá, a gente acompanha a reação do preço. Estou vendido, ele começa a formar um pivôzinho para cima, eu zero minha operação, coloco o stop no 0 a 0, ou até mesmo posso virar ali para compra, porque ali é um ponto que se ele reagir, ele pode mandar para cima novamente, tá? Então, olhando tempos gráficos menores, gosto mais da compra, né? Pelo fato dele estar numa movimentação de alta, estar numa pernada de alta, mas a gente viu no gráfico diário que ele chegou em pontos de resistência. Se por um acaso, ao decorrer do dia, ele começa a desenhar algo parecido com isso, aí cuidado com compras, porque a gente pode ver aí o início de uma reversão dessa pernada de alta que ele deu no dia de ontem, e pode ser aquela correção que a gente comentou pelo gráfico diário, pelo gráfico de 60 minutos, né? Que já está ali em pontos de resistência, tá? Então, só ficar atento com relação a isso, mas no momento está sugerindo ainda para cima. Gostaria de um pouco mais de correção para compra. Eu acho que o melhor ponto de compra estaria aqui próximo 122. Não sei se ele volta lá, tá? Tem que ir acompanhando. E se alguém estiver pensando já em comprar por aqui, se bem que pelos 15 minutos até que daria aí, né? Ele tá segurando linha verde, talvez o stop curtinho aí abaixo dos 122.900, não é o melhor ponto, na minha opinião, mas de qualquer forma, ele segue numa movimentação de alta, tá? Então, pode muito bem aí formar um pivôzinho e tentar dar sequência na movimentação de ontem. O que não pode acontecer para quem está comprando é ele testar topo e depois vem perdendo aí um pivôzinho anterior. Isso aqui já começa a me indicar uma certa dificuldade, né? Uma certa falta de força em região de resistência em tempos gráficos maiores, e aí quem sabe a gente não veja o índice iniciando um movimento de correção, tá? Então, vamos acompanhar, mas por enquanto, 15 minutos ainda sugerindo movimentação de alta, importante aí que ele já começa a segurar agora, ou se ele seguir corrigindo, 122 também é um ponto ali que eu gosto, pensando nas compras, tá ok? Gráfico do dólar, deixa eu pegar aqui o gráfico diário. Olha, o dólar está em região de suporte. Já tenho chamado a atenção há algum tempo que essa faixa dos R$6 é um ponto que eu gosto ali como suporte, tá? Principalmente tempos gráficos maiores. E ele voltou para testar ontem, hoje ele já está tendo uma reação, é um ponto que eu vejo que o dólar pode sim iniciar uma movimentação de alta. É claro, né? Estou falando aqui pelo gráfico diário, então é mais uma leitura de pensando em swing trade. Importante que ele não perca aqui para baixo dos 6. Quando eu vou para um gráfico de 15 minutos, e aí eu estou falando agora do intraday, no intraday ele ainda vem numa movimentação de topos e fundos descendentes, tá? Inclusive, acho que dá até para desenhar um canal de baixo aqui, exatamente, e ele está testando o topo desse canal. Cuidado com compras aqui, porque se ele falhar, né, às vezes ele rompe, depois falha e volta para dentro do canal, ele volta tudo de novo para testar fundo, e aí pode te deixar preso aí na região de topo. Eu acho que uma compra interessante para o dólar, para quem está procurando compra, seria se ele fizesse algo parecido com isso, desse aqui uma esticada, voltasse no movimento de pullback, e depois formasse um pivôzinho para cima. Aqui é um ponto que me chama a atenção na compra, porque eu não pego ele ali no movimento de aceleração, né, um pouco mais esticado, espero ele corrigir, e apontar para cima novamente. Aí a gente tenta pegar mais uma pernada de alta, onda 3, uma reversão dessa movimentação de queda que ele fez nos últimos dias. Então é o que eu ficaria atento ali para o dólar. Mas a região do dólar, olhando tempos gráficos maiores, é uma região bem interessante para compra, tá? Pelo gráfico de 15 minutos, no momento eu até vejo aqui mais uma região para se pensar na venda, tá? Agora, né? Se ele seguir a movimentação de alta, exemplo, vem testar a linha verde, depois volta no movimento de pullback, aí sim eu pensaria na compra no movimento de correção,
na retração dessa pernadinha de alta, acreditando que ele pode sim iniciar um terceiro movimento para cima, beleza? Então vamos acompanhar para ver o que o dólar faz neste ponto, que é um ponto importante ali pelo gráfico de 15 minutos e também pousado em cima de região de suporte em tempos gráficos maiores. Dá uma olhada no gráfico do Bitcoin. E aí, antes de falar do gráfico do Bitcoin, né, deixa eu só mostrar aqui para vocês a carteira do aplicativo Ficube, tá? Que é um produto que temos aí no nosso aplicativo. Uma carteira de cripto, giro rápido, né? Ontem nós encerramos uma operação ali com quase 30%, 29,8% em 2 dias, que foi de lido, tá? Poderia subir mais, né? Mas como é um mercado 24 horas, a gente não sabe o que vai acontecer na madrugada, então foi decidida ali por mais uma realização de lucro, garantir aquele lucro e deixar as outras criptos que estão na carteira rodando ali, tá? Então, nós temos XRP, que no momento está batendo aí quase 30%, então está com a mesma rentabilidade ali que teve em lido, né, quando nós encerramos ontem, tá? Foi inserida na carteira no dia 13, então também tem aí 3 dias, né? Então já está batendo aí 30% em 3 dias. Carteira no momento, lembrando que nós zeramos a carteira no dia 10 de janeiro, desde o dia 10 de janeiro até agora, então 6 dias, já estamos com 13% de retorno na carteira, enquanto o Bitcoin ali com 4%, tá? 4,5%, né? Então, olha, estão batendo mais que 2 vezes aí o Bitcoin já, vamos ver se a gente consegue permanecer dessa forma, né? Certo que nem sempre é fácil ele segurar essa rentabilidade ali tão distanciada do Bitcoin, porque em alguns momentos o mercado corrige, e aí quando nós estamos ali posicionados em altcoins, a carteira acaba sofrendo um pouquinho mais, mas dificilmente ali, no momento, eu vejo que a gente volte para baixo do Bitcoin. Pode acontecer, mas não acredito, pelo menos, não por enquanto, tá? Ó, inclusive XRP batendo 30%. Então, carteira do Ficube andando bem. Para quem quer conhecer, lembrando, é só baixar o aplicativo Ficube na loja de aplicativo do celular, criar uma conta, vai ter 7 dias gratuitos aí para conhecer. E para quem já conhece, quiser assinar, é só entrar lá no site do Ficube. Lembrando que alunos Ficube tem desconto aí na assinatura, tá? É só entrar em contato com o nosso suporte, que aí eles passam o link certinho ali com desconto para aluno, tá ok? Então, é isso aí, carteira Ficube andando bem. E lembrando que o ano passado nós fechamos a carteira com 119% no ano, tá? Então, a ideia é tentar repetir ou até mesmo superar a performance de 2024. Mas voltando aqui para o gráfico do Bitcoin. Bem, pessoal, o Bitcoin ele tem uma região de resistência no 100 mil, que foi o ponto que eu tenho comentado já há algum tempo, né? Desde que ele rompeu e voltou para cá, eu marquei esse ponto como ponto de referência. E aí ele já bateu a cabeça aqui, aquele ameaçou romper, mas não conseguiu dar continuidade, e ele está testando novamente. Ah, então quer dizer que aí é um ponto de venda? Então, é um ponto de atenção, né? A tendência de alta, a tendência do Bitcoin ainda é de alta, tá? Apesar de estar consolidado aí desde novembro, se eu pego o semanal, você consegue perceber que ainda é uma tendência de alta. E que este movimento aqui pode ser apenas uma correçãozinha da pernada de alta, para ele formar um pivôzinho e depois dar outra pernada para cima, tá? Então, pelo semanal ainda tem espaço para continuar subindo. O ponto para quem comprou nesta região mais recente, se ficar segurando aqui o preço não der continuidade na movimentação de alta, vai devolver boa parte desse movimento, tá? Inclusive, nós retomamos a carteira do Ficube justamente nesse dia aqui, ó. Quando ele deixou esse paviozão aqui, foi quando nós começamos a retomar a carteira e colocar alguns ativos lá. Então, conseguindo ali surfar bem, pelo menos essa última puxadinha de alta, tá? E agora eu estou monitorando, né? Se eu entender ali que o mercado realmente está falhando, que, enfim, ficou um pouco mais esquisito, pode ser que venha uma correção aí nos próximos dias, eu vou ter que zerar as operações, né? Talvez não todas, mas zerar algumas para diminuir o risco da carteira ali, diminuir a exposição e procurar outros candidatos ou até mesmo ficar em caixa, né? Esperando novas oportunidades e protegendo aí pelo menos esse lucro que nós temos no momento aí para a carteira, tá? Então, é um ponto de atenção, é um ponto que, para quem está comprado, cuidado, né? E isso eu digo para quem está fazendo trade, tá? Não estou falando de longo prazo, mas que para quem está fazendo operação curta, cuidado aqui na região, tá? Eu tenho monitorado tempos gráficos menores, e aí se eu pego 120 minutos, eu ainda vejo que ele pode, a qualquer momento, formar um pivôzinho, e eu até vejo que nessa linha verde mesmo, aqui ele já pode segurar, formar um pivôzinho e mandar para cima. Por isso que eu ainda não zeraria, eu ainda esperaria um pouco mais para ter certeza de que o Bitcoin vai decidir aqui na região dos 99 mil. E se ele formar um pivô e for para cima, próximo alvo do Bitcoin passa a ser esse topinho aqui do 102. Se romper para 102, aí a gente tem ali como alvo 107, 108 mil dólares, seria um próximo ponto de atenção, tá?
Então, Bitcoin para cima, apesar de estar numa região de maior dificuldade, mas eu ainda vejo que é para cima. Vou ficar de olho para ver se ele vai conseguir permanecer aí acima dos 97, 96 mil dólares. Seria importante para continuar essa movimentação de alta. E para finalizar, vamos falar do S&P 500, né? Então, deixa eu pegar aqui o TradingView. Bem, pessoal, S&P 500, recentemente eu chamei a atenção, né, que ele tinha dado uma pernada de baixa. Minha expectativa para o S&P 500 é que ele ainda desse outra pernada para baixo. Ele deu essa pernada, corrigiu, e até então, né, ele fechou abaixo dessa região de fundos anteriores que ele tinha perdido. Eu imaginava que ele fizesse algo parecido com isso, tá? Pelo menos a leitura que eu tinha era algo parecido com isso para o S&P 500. Bem, não fez dessa forma. Ontem tiveram dados de inflação nos Estados Unidos e o preço já abriu com gap acima dessa região, tá? Se eu for no gráfico de 2 horas, né, então repara que ele tentou formar um pivôzinho naquela região, acho que é 870, né, aqui mesmo, 870, então ele deu essa, conforme eu comentei, né, ele estava aqui na movimentação de queda, aí deu essa pernadinha aqui, estava batendo cabeça, a ideia era que desse outro para baixo, tá? Ele fechou, vou desenhar dessa forma. Ok? Então, estava tentando formar um pivôzinho aqui. Tá certo que ele precisava perder aquele fundo ali para confirmar realmente. Não perdeu, e aí ele abriu no dia seguinte com gap. Então, essa região que, a princípio, ele estava trabalhando como resistência quando ele estava abaixo dela, agora eu já começo a ver como um suporte de curto prazo, tá? Então, se por um acaso, no curto prazo, o S&P 500 voltar para testar esses 870, e aí chegando aqui eu observo algo parecido com isso, uma reação mais positiva ali, S&P 500 segurando novamente no 870, eu até vejo pela movimentação mais curta ali, uma possibilidade de compra tentando trazer até o 6.020, tentando trazer até essa faixa vermelha que passa a ser agora um ponto de resistência, é o ponto onde ele tem falhado aí ultimamente, tá? Então, S&P 500, vamos acompanhar a reação no dia de hoje, ele voltou para cima dos 870, vejo que ele pode buscar lá os 6.000, e se houver pullback no curto prazo, o 870 passa a ser agora uma região de suporte, para quem gosta aí de tentar uma operação ali mais curtinha em região de suporte, ali eu já vejo que pode ser um ponto de reação. Cuidado quando chega no 6.000, tá? 6.000 passa a ser um ponto de resistência, ele já tem falhado há algum tempo ali, né? Pode ser que em algum momento ele rompa, é claro, mas eu tomaria certo cuidado, principalmente em comprar ele aí mais esticado. Eu gostaria de ver um pullback pensando numa nova oportunidade de compra, tá ok? Então, é isso daí. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui, desejei para todos um excelente dia. Mais tarde temos nosso programa Tendências e também o nosso programa de criptoativos. Tiver qualquer novidade, lembrando para quem tem o aplicativo Ficube, nós enviaremos no aplicativo, vocês recebem o push, a notificação no celular, tá ok? Um abraço a todos e até mais tarde, às 17 e às 18 horas. Tchau, tchau, pessoal.